Eu já botei aqui para gravar. Então, assim, a ideia basicamente, né, assim, das nossas aulas, excepcionalmente hoje a gente vai ter uma aula na segunda e outra na quarta, porque na semana passada eu estava envolvido com um problema de saúde na família, então não deu, peço desculpas, né, por isso. E então a partir de agora, a gente vai organizar os encontros a cada semana, né? Vai ser um encontro às quartas-feiras e aí eu atualizei o cronograma, né? Coloquei o cronograma disponível para vocês, né? Mandei por e-mail agora, o último, e coloquei também já no Moodle. Então, eu vou colocando cada aula, o material das aulas, a cada vez eu vou mandando por lá. Tá? Assim, eu vou atualizando e vou mandando por lá. Então, por exemplo, para hoje eu fiz um roteiro sobre a poesia do Oslo. Depois a gente vai começar a trabalhar, vou compartilhar aqui para a gente trabalhar junto. E, e ao mesmo tempo eu queria, antes de falar do Oslo, era comentar um pouco o nosso cronograma e o perfil de trabalho, né? Então, assim, eu estou aqui, eu só estou fazendo essa introdução porque eu vi que ainda tem mais gente entrando, né? Agora nós já somos 31 de 48, eu não sei se a confusão vai entrar mais gente. Eu vou compartilhar o cronograma e a gente vai conversando. Agora fiquem à vontade para interromper, para falar, liguem o microfone e falem, eu acho que não tem problema nenhum. Pelo que eu venho testando aqui no Zoom, tem suportado bem, né? Então acho que não vai haver problema. Eu vou começar compartilhando com vocês o cronograma para que a gente comece a trabalhar em cima dele. Cadê ele? Eu estava com o tá aqui, tá. Tá todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tá, tem aqui, tinha 32. Eu vou só, assim, talvez interrompa hoje, vai ser um pouco assim interrompido isso. E acho que se aparecer mais algum em 32 eu vou botar. Em todo caso, abram o som, falem, né, e me interrompam. Então, o que eu organizei para nós, eu segui alguns princípios que eu vou expor. Primeiro, né, a gente vai organizar. Diga, tem mais gente aqui, né? Tá. Alguém queria falar? Quem quiser falar, por Acho que favor. não, senhor. Tá, foi só impressão. Tá bom, obrigado. É. Então, aos poucos eu vou pegando o espírito da coisa. Então, assim, para organizar nossos encontros daqui até o final do semestre, pensando assim, a organização dos encontros, o primeiro pressuposto foi de dar aula síncrona uma vez por semana, gravando e depois disponibilizando o conteúdo para quem quiser retomar algum trecho e para quem não pôde comparecer possa rever, né? Então, esse é o primeiro pressuposto para que todo mundo tenha disponibilidade o tempo inteiro de todo o conteúdo. Além disso, eu mais ou menos organizei o conjunto pensando cada semana um autor e um tópico, vocês vão ver. Então, assim, nossa organização ela é uma história da literatura brasileira, né? Marcando, eu vou ir marcando aqui no texto, vocês podem ir acompanhando. Essa é a história da literatura brasileira desse período. E aí eu fiz um princípio, até revendo e preparando a aula, eu mudei já algumas coisas. O objetivo não vai ser ver exaustivamente tudo, mas selecionar alguns autores marcantes, desses autores alguma obra, né, essencial, e dessa obra a gente vai analisar algum trecho que possa iluminar a obra e aí pensar o período. Então a gente não vai esgotar, não tem nenhuma pretensão de esgotar todos os autores. Inclusive, essa reorganização permitiu exercitar um pouco mais uma concepção de história descontínua, uma história mais aberta, né? Eu não vou comentar aqui cada um desses itens, se você receber o texto, para depois a gente poder ir no Oslo.
mas eu quero dar um exemplo, só para chamar a atenção, né, assim, em termos de método, que é pensar essa imagem configurada pela contradição e pela tensão, que depois, quando a gente falar do Oswald, eu vou dar o exemplo num poema e numa análise feita pelo Roberto Schwartz. Então, assim, só para destacar esse ponto por enquanto aqui. E aí, enfim, né, a gente já comentou que vai estar tudo disponível. Eu quero só falar um pouco do cronograma, né? Então, a gente vai ter hoje Oswald, o Bandeira, depois de acabar a aula, eu vou trabalhar, fechar o roteiro, já mando para vocês, temos aula na quarta. Depois, Macunaíma, um ensaio do Sérgio Buarque, que é o Homem Cordial, que está no Raiz do Brasil. Aqui, concentrar, né, assim, eu vou pegar um trecho de cada um, mas aí eu mando para vocês com o tempo, né, da Patrícia Galvão, Parque Industrial, e Antônio de Alcântara Machado, Pras Bexiga e Barra Funda. Depois, do Jorge Amado, eu alterei de Jubiabá para Capitães de Areia, por uma questão de disponibilidade do arquivo. Depois, Vidas Secas, e aí vem a Semana de Letras. Depois vocês vão ver o resto do cronograma, eu vou parar aqui hoje. Porque aqui vai ter entrega do primeiro trabalho. Opa, alterei alguma coisa na configuração. Enfim, não faz mal. Aqui vai ter entrega do primeiro trabalho, quando for Semana de Letras, né? E é aqui nessa entrega do primeiro trabalho, aqui nesse período, aqui de 30 de 9 até 7 de 10, pode ser até assim, né? Nesse período aqui dos dias 7, 10, só dá um tempo para eu poder corrigir o trabalho e devolver para vocês no dia 14, né? Eu quero já manter. Aí eu vou comentar, eu quero pegar isso para comentar os procedimentos de avaliação. E insisto assim, a qualquer coisa, vocês me avisem, me interrompam o som para qualquer dúvida para poder, eu vou tirando. Diga lá. Em uma aula agora, acabei de entrar na minha aula. Tá bom. Então, assim, avaliação. Pensei para o semestre inteiro 2 trabalhos. O primeiro entrega, então até o dia ali dia 30, perdão, dia 30 é o dia da aula, né? Até o fim da semana acadêmica. Não quero atropelar a semana, não quero prejudicar a participação de vocês na semana. É só dar mais tempo, né? Quem entregar antes, se alguém tiver uma tarefa pronta daqui a 2 semanas e me entregar, pode ir entregando antes, não tem problema. Só me avisa. Pois bem, então o que eu organizei? São 2 trabalhos. O primeiro entrega até o dia 30 e o segundo depois até o dia 16 de 11, né, de novembro, para que eu possa corrigir. Em cada um deles, eu deixei 3 alternativas. Podem reparar aqui que vocês vão escolher uma das 7 aulas, e cada aula tem uma tarefa elencada, para desenvolver o trabalho. E aí tem possibilidades. O primeiro é fazer um trabalho de 3 a 5 páginas escritas, espaço 1,5, formato de um ensaio acadêmico mais convencional, em torno de questões que já estão postas lá. Eu vou voltar e mostrar aqui, por exemplo, a aula de hoje. Uma leitura de um poema do Oswald em relação ao Manifesto ao Brasil ou ao antropofágico. Então, assim, escolher um dos poemas do Oswald, que vocês têm disponíveis, e fazer esse poema dialogar com o manifesto. De que modo ele realizou aquilo que são os pressupostos do manifesto ou não, né, na dimensão de vanguarda. Pois bem, esse é uma das possibilidades. E assim vocês vão ver, voltando para cá, cada aula, na coluna da esquerda, eu botei uma possibilidade. A leitura de um poema do Bandeira, a leitura do romance, né, do Macunaíma, pensando na dimensão se ele é herói ou não, do homem cordial, e por aí adiante. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, só para lembrar, assim, perdão, eu pulei aqui, né? Vocês podem fazer o trabalho ou individualmente, em dupla ou em trio, de acordo com as condições de organização de vocês. Vocês vejam como é melhor. Não haverá diferença de avaliação se for individual, em dupla ou em trio. A nota sempre vai ser pelo trabalho entregue, e não só e também eventualmente pela participação, né? Depois a gente pode, eu vou abrir para vocês me darem sugestões. Então tem essa primeira possibilidade, um trabalho de 3 a 5 páginas a serem desenvolvidos, e depois
dar tarefas alternativas. Por exemplo, essa aqui, né? Poesia de Manuel Bandeira. Tem os links no Moodle dos áudios, mas eu quero dizer para vocês que ele gravou vários poemas. Então, tem uma possibilidade de fazer um trabalho que não é escrito, mas é vocês gravarem um áudio em que faz um comentário de um poema declamado pelo próprio Bandeira ou por outro intérprete, e pensar se o jeito de declamar, o modo de interpretar o poema na declamação, já encaminha uma própria interpretação do sentido do poema. Então, Bandeira tem vários poemas declamados, eu fiz a conferência, eles estão disponíveis no YouTube, e aí vocês vão fazer o comentário dele e vão fazer a sua própria declamação do poema, tentando encontrar um tom, né, para essa declamação, que já indique como é que vocês interpretaram. Eu quero só colocar uma coisa, assim, vocês não precisam entregar, especialmente nesse caso aqui, definitiva a forma no dia 30 de setembro, no dia 7 de outubro. Se quiserem me mandar antes para eu dar uma conferida, para ver se está legal, se é esse o caminho, se pode melhorar alguma coisa, fiquem à vontade, né? É claro, assim, o número de mensagens para responder é bastante grande e eu sou meio atrapalhado. Então, assim, qualquer coisa, se eu não respondi na aula da semana seguinte, me chame a atenção, puxe a orelha e aí eu comento com vocês. Mas fiquem pensando sempre que eu vou estar aqui sempre para dialogar com vocês, inclusive sobre as tarefas. As tarefas, e sim, a gente falou quando teve aula presencial, elas não são para ficar vendo o quanto vocês sabem de um detalhe ou não, não é verificação. É mais para vocês exercitarem, né, e desenvolverem mesmo exercitarem mesmo a leitura, a interpretação, o lugar da literatura para vocês. Então, esse do Bandeira. E a outra tarefa alternativa é a do filme, que é escolher uma adaptação cinematográfica. No caso desse primeiro conjunto, eu deixei duas alternativas, que é do Macunaíma, que é de 69, e a do Vidas Secas, que é um pouco anterior, que é a obra emblemática do cinema novo. Então, seria a ideia de escolher uma cena, né, que esteja presente no livro e esteja presente também no filme, e discutir o processo de adaptação. Aí o modelo de trabalho volta a ser esse aqui, de um texto de 3 a 5 páginas que vocês desenvolvam. É claro que vocês podem mandar o link no texto para a cena que vocês estão analisando, para o filme, e referir o momento da cena, enfim. E a mesma coisa vai acontecer para a segunda tarefa. Cada aula abre espaço para uma tarefa, cada tarefa tem de 3 a 5 páginas e tem tarefas alternativas iguais ou seguindo, semelhantes ao mesmo modelo lá de cima. Primeiro, um áudio gravado do Drummond, Cecília ou João Cabral, e o segundo do filme, e aí especificamente Nelson Rodrigues. Do filme, especificamente, eu sugiro os ensaios para quem for, né, trabalhar com Nelson Rodrigues, do Ismael Xavier. Tá? E aí, assim, aqui eu botei alguns critérios que eu vou usar, né, para correção, que eu sempre coloco quando tinha elaboração de provas, trabalhos, os critérios que eu uso. E aí, assim, isso eu posso comentar. É o texto de vocês que eu vou ler, em primeiro lugar. A adequação em relação à proposta de vocês, no caso especificamente aqui, vocês têm uma proposta, como é que ela se realizou ou não. Se vocês têm domínio dos termos que usaram, né? Quando dizem assim, isso aqui é irônico, conseguir demonstrar por que é irônico, mostrar a leitura mesmo da obra. O que eu chamo de mostrar a leitura? Que vocês tragam exemplos, refiram, né, a leitura de vocês, não a leitura dos críticos, mas de vocês, e que vocês pesquisem para fazer o trabalho, né? Então, assim, uma das coisas que eu valorizo muito é que o trabalho ele seja fruto, seja realmente resultado de uma leitura individual de vocês. Então, eu não sei se tranquilo quanto ao procedimento, se querem colocar alguma... Primeiro, sugestão quanto ao cronograma e andamento das aulas. Se tem alguma sugestão da avaliação ou se tem alguma sugestão também de organização das aulas, está ok. Sir, em relação ao segundo trabalho da Macunaíma, com o filme, no caso, Tá. sobre isso, seria escrever tipo um artigo, alguma coisa assim?
É, Um mesmo ensaio? um pequeno ensaio. Porque assim, tu pode escolher daí o filme, né, o Macunaíma, Vidas Secas, ou na segunda parte, o Nelson Rodrigues, e aí escrever um pequeno ensaio para ver o processo de adaptação, né, de transposição da literatura para o cinema mesmo. No caso do Macunaíma, né, Joaquim Pedro Andrade, é bem legal porque assim, a gente tem a obra de 28, quando ele faz, né, o filme e é lançado já em 69, se não me engano, ele vai adaptar bastante a linguagem, né? Então, por exemplo, Macunaíma começa assim, o nascimento, perdão, a personagem que faz a mãe do Macunaíma é o mesmo ator que depois vai ser o ator que vai fazer o Macunaíma mais adiante, né? Então, assim, que vai ser assim, os recursos que eles usaram, por exemplo, para fazer o nascimento do Macunaíma naquele momento e comparar com a cena do nascimento do Macunaíma que está no livro. Ou assim outras cenas, tem tantas, né? Por exemplo, às vezes não só a cena, mas a própria figuração, a Cia, a mãe do mato, como é que ela está no livro, como é que está no filme. Então esse processo de adaptação. Esse eu fui procurando também, mas eu não quis sobrecarregar, né? Tem assim, além do ensaio, o Ismael Xavier, eu acho que é um dos principais críticos de cinema no Brasil, e é muito interessante para nós a literatura, porque dialoga muito fortemente com a literatura. Tem bons comentários, inclusive sobre essa adaptação, mas tem vários comentários, às vezes palestras, debate, que ajuda nesse processo. Mas é também um ensaio, né? Porque teria a sugestão de outro formato de trabalho? Não, só queria saber mesmo se era um Tá. ensaio ou alguma outra coisa. Se quiserem fazendo esboço, porque assim, o que eu, só fazer um parênteses, né, isso eu não coloquei no e-mail, e isso eu queria dizer para vocês, né, hoje, que eu me dei conta hoje, por isso eu não coloquei no e-mail. A minha intenção é sempre assim, as nossas aulas estão marcadas às 10h30 da quarta, né? A minha intenção assim, é ali por 10 horas, 10h10, já está disponível para quem quiser entrar antes e tirar dúvidas, conversar um pouco, porque daí fica sendo o nosso dia da semana de encontro. Aí, assim, não gravado. Eu vou gravar depois que começar a aula às 10h30. Tá? Daí, assim, especificamente sobre avaliação, se quiser já ir conversando, tive ideias, quem sabe alternativas em relação ao que eu propus, né? Fiquem bem à vontade. A ideia realmente do trabalho é que vocês façam uma coisa que interesse para pesquisar, para saber um pouco mais dessas obras do período da Brasileira C. A pergunta aqui Professora, perdão, fala. não, se quiser responder a pergunta dela, pode responder. Não, depois eu respondo, está aqui escrito. Tá, sobre a tarefa do Macunaíma, que está no cronograma mesmo, eu não entendi a proposta, tu vai desenvolver no dia do Da aula. livro, enfim, porque tá, Sim. porque tá escrito Macunaíma, herói de nós, daí eu não... Não, tá, herói de nossa gente, deve estar assim, deve ter cortado ali na redação. Porque diz lá o Macunaíma é herói da nossa gente, né, que é uma das expressões que o próprio narrador usa, né? O herói seria um caráter, o herói da nossa gente, é tentar pensar que tipo de configuração normalmente o herói como uma figura que está, né, assim, na definição mais recorrente, né, de que é um ser humano acima dos outros seres humanos, abaixo apenas de Deus. E normalmente a comunidade inteira ela se sente representada na figura heróica, né, na figura emblemática, que ela congrega valores da comunidade, ela congrega o perfil da comunidade. Quando a gente se identifica, ou uma comunidade, um grupo grande de pessoas se identifica com alguém e às vezes a gente até usa a expressão, né, idolatra, transforma ela num ídolo, é porque esse ídolo ele tem essa capacidade. E aí o Macunaíma é configurado como herói da nossa gente e ao mesmo tempo herói seria um caráter, né? Ele brinca, né, no sentido de relações sexuais, né? Ele adora brincar, é comer, é preguiçoso, ele engana, ele mente. Então, o que o Mário estava querendo dizer com essa ausência, com esse herói da nossa gente, né? Então, assim, seria um pouco por aí. Mas ele, claro, cada aula a ideia vai ser sempre conversar sobre aquele tópico, né? E assim, só para antecipar também, no caso, por exemplo, a pessoa se interessou por trabalhar com um tópico que vai ser lá do dia 30 e tem dúvidas, a gente pode
combinar de conversar, né? Sempre antes da aula, tem dúvidas, a gente já conversa antes, né? Para antecipar e ajudar. Que nem agora sobre Macunaíma. Né? E aí tem duas perguntas aqui, né? Por onde vai ser entregue o trabalho? Boa pergunta, ótimo. Deixa eu já anotar isso. Deixa eu ver meu bloco de anotações. Meu bloquinho para as aulas. Boa pergunta. A ideia é combinar pelo Moodle, né? Eu só tenho que daí avisar isso, né, para todo mundo. Eu acho que o Moodle suporta, então entrega Moodle. Eu só peço desculpa, assim, que às vezes eu não tenho muito traquejo nessa coisa de exposição de imagem, né? Então, se eu fizer alguma atrapalhação, eu peço 10 mil desculpas para vocês já antecipadamente. Mas então a entrega vai ser sempre pelo Moodle, em princípio, porque é mais fácil. Se der algum problema, me avisem, né? Sempre, né? Mandem e-mail me avisando, tá bom? E quanto à questão da extensão do comentário sobre a declamação de poemas, mais ou menos eu estava assim agora, né, iniciação científica. Eu só vou responder através do exemplo da iniciação científica, porque o salão deste ano vai ser com a gravação de um vídeo de 5 minutos. E na gravação de um vídeo, a pessoa está reclamando, as apresentações eram 10, agora passaram para ser 5, e de fato é bastante concentrado. Então a extensão eu não estipulei. O que eu comentei com o pessoal é que, às vezes, em congresso, quando a gente apresenta um texto de 8 páginas, espaço 1,5, letra de tamanho 12, Times New Roman, aquele padrão, a gente acaba lendo de 10 a 15 minutos. Então, assim, lendo com pausa. A minha sugestão é façam o roteiro antes e se apresentem. Eu calculei a partir dessa base do salão, que são 5 minutos. Mas, se passar, se for 10, se for 15, isso é com vocês. Por quê? Porque vai variar a extensão do poema que a pessoa escolheu. A gente vai trabalhar na quarta-feira com um poema que o Bandeira declamou, vai ser o ponto de partida nosso, de análise mais detida, que é o Evocação do Recife, né? É um poema que tem 4 minutos de leitura. Então, se a pessoa escolher um poema longo, aí o trabalho vai ser mais longo. Às vezes é para vocês, assim, né? Não tem problema, né? E aqui só consegui entrar na reunião por um link que um colega mandou no grupo. Não consegui ingressar pelo e-mail do link. Sim, a reunião vai ser sempre pelo Zoom. Eu só não mandei agora, eu vou mandar hoje à tarde, já eu elaborei, e aí testem. Eu vou entrar lá pelas 10 e pouco na quarta-feira para não ter erro, mas eu vou criar um local permanente para a nossa reunião no Zoom. Então vai ser sempre pelo Zoom, vai ser sempre gravada. E aí depois, conforme o tamanho do arquivo, eu deixo ou no Moodle ou eu crio um canal fechado. Quer dizer, na verdade eu já criei um canal ou eu disponibilizo pelo YouTube num canal fechado, só para a nossa disciplina. Tá? Alguma dúvida mais sobre trabalho, avaliação, andamento? Tudo certo. Posso seguir, então, para a parte do Oswald? Diga. Eu deixei uma pergunta ali no chat também, não sei se você viu. Acho que não vi, então passou por onde entrega do trabalho, extensão do comentário, né? Então esse já comentei, assim, de tempo. Acho que eu passei, então. Qual que é a pergunta? Com a extensão da análise cinematográfica, se é de 3 a 5 páginas. 3 a 5 páginas também. Tá, eu que me passei, eu achei que eu tivesse respondido isso, desculpa, perdão. Sim, é 3 a 5 páginas. A mesma coisa do outro trabalho daí, né? Se quiser, assim, esse é o mínimo, né? 3 a 5. Se a pessoa... Eu confesso que eu sou prolixo, então eu sempre passo do limite e aí eu tenho que reler para cortar. Então, se a pessoa passou e fez um trabalho de 7, 8, 9, 10 páginas, relaciona mais coisas, foi ali, fique à vontade, pô. Aí isso eu acho que qualquer professor ficaria alegre de ver um trabalho que foi além. Então, esse aqui é o mínimo, né? E aí, assim, aquele padrão, assim, espaço 1,5, a citação corpo 10, padrão de trabalho mais recorrente, mais regular. Tá? Então, assim, essa extensão. Tranquilo? Podemos passar para o Oswald? Sim?
Ok? Se ninguém tiver nada, eu já vou ir adiante. Tá. Eu vou passar para a poesia do Oswald, sempre lembrando que vocês têm sempre a possibilidade de ir interrogando ao longo do semestre quanto a isso, mas aí fica combinado mais ou menos esse procedimento. Vou mandar para a sala de aula, as reuniões vão ser sempre às quartas-feiras, eu vou chegar mais cedo, mas a aula formalmente começa às 10h30. Tá? Eu sempre vou entrar mais cedo na sala para tirar dúvidas, questões que vocês eventualmente tenham. Então, eu vou agora compartilhar da poesia do Oswald, propriamente dito, e que é mais ou menos o roteiro que eu mandei para vocês antes, né? Então eu vou ir marcando assim, né? São 5 tópicos, né? Contando a leitura dos poemas. Eu vou ser um pouco mais sucinto, porque a gente atrasou um pouco o início da aula, assim, e depois esse roteiro já foi mandado para vocês e ele também está disponível. Vai ter depois a gravação disponível, né? Também está disponível no Moodle. Então, assim, eu mais ou menos marquei alguns itens que orientam as leituras, que é a questão do uso das vanguardas, a questão da técnica de composição da poesia moderna, modernista, essa questão, né, da vanguarda poética e, ao mesmo tempo, ter uma preocupação de olhar e pensar o Brasil. Como críticos, eu referenciei 2, que é o Roberto Schwartz e Haroldo de Campos. Por que os 2? Porque eles são opostos e convergentes na sua leitura. Ambos identificam os procedimentos modernos. O Haroldo valoriza mais a composição e a renovação formal, e o Roberto Schwartz valoriza o nexo dessa composição com a sociedade brasileira. Eu acabo me identificando mais com a leitura do Roberto Schwartz, mas nada impede que vocês possam seguir o Haroldo ou incorporar outros críticos. Sempre lembrando, mesmo um crítico do qual a gente discorda, como eu, assim, em alguns pontos discordo da leitura que o Haroldo fez, ela é sempre produtiva, é sempre renovadora. E aí a gente aí vai ler, pensar o conjunto do livro Poesia Pau Brasil e especificamente depois ler os poemas. Esse nexo com a vanguarda, eu vou ser bem breve com esses nexos aqui. A gente chegou a trabalhar no período um pouco da aula presencial, mas é muito tempo atrás. É que a gente está falando do modernismo, que formalmente se inicia em 22, com a Semana de Arte Moderna, e o Oswald está dialogando diretamente com as vanguardas. No prefácio ao livro Pau Brasil, o Paulo Prado, ele vem, esse aqui, né? Então vou começar por aqui já. O Paulo Prado, ele diz algo que é interessante, né, de que o Oswald de Andrade descobriu o Brasil em Paris, né? Ótimo, né? Enfim, ele descobre Paris olhando desde Paris olhando para o Brasil, ele descobre pelo olhar da vanguarda. Ele está dialogando diretamente com as vanguardas europeias, né, que são transnacionais, assim, que vêm desde as primeiras vanguardas no século XX, do expressionismo, passa pelas vanguardas, o futurismo antes da guerra, as vanguardas do pós-guerra, do dadaísmo, e aí, aqui, quando o Oswald dança, está começando o surrealismo, mas ainda não se configurou propriamente dito. E ele tem uma espécie de elogio da forma moderna. Esse prefácio do Paulo Prado, aqui destacando, ele é importante porque o Paulo Prado, vocês vão ver que eu botei uma nota de rodapé, ele é uma figura emblemática porque ele é um dos mecenas do modernismo brasileiro. E ele vai elogiar a forma moderna e a modernização que o Oswald traz. Por que é emblemático? Porque ele é o principal negociador do café brasileiro na Bolsa em Londres. Então, assim, tem uma espécie de marcação de que o modernismo está dialogando diretamente com a elite brasileira e a elite cafeicultora, um desejo de modernização, né? Então, assim, por isso aqui é importante, né? Ir destacando, né? Tinha mais alguma, deixa eu ver, tinha alguma fala, uma pergunta. Onde está esse documento? Eu mandei por e-mail o documento e esse documento também está no Moodle. Tá? Eu vou deixar aqui o bate-papo aqui, eu vou acompanhando. Ele também está
estar disponível no Moodle. Eu botei hoje no Moodle também, né? Esse documento é o primeiro deles, e assim eu vou botar também para as outras aulas. Então, o documento é aula de dia 24. Aí depois, para a aula do dia 24, eu vou botar a aula do dia... eu vou botar também a aula do dia 26 e assim por diante. Né? Tá? Então, enfim, então, assim, voltando, né, para a aula, essa coisa, você viu que o Paulo Prado é muito importante. Eu não vou investir aqui, mas, assim, preparando a aula e retrabalhando, relendo as coisas, a figura do Paulo Prado é fortíssima. Valeria um estudo só sobre a figura dele, né? E de fato, teria muito, muito, muito a desenvolver por aí. O que eu quero mostrar para vocês é um princípio que vai estar aqui agora, que é essa leitura do conjunto do livro Pau Brasil, e depois eu vou pular para ler um poema de uma das sessões, que é do Postes da Light, tá? Assim, lá adiante, e aí depois a gente vai vendo passo a passo. Por que pensar o conjunto? A nossa tendência, e é nossa, de todos nós, assim, eu acho, às vezes eu pergunto para algum professor ou para algum conhecido, para algum aluno, para algum orientando, se tem o hábito de ler um livro de poemas, como um livro, e não ler poemas avulsos. Às vezes, mesmo hoje, a gente pensa as canções avulsas. Até um tempo atrás, a gente pensava o conjunto do disco avulso, né? Assim, o conjunto do disco de canções. Do mesmo modo, o livro ele é um conjunto articulado. Tem algumas obras que elas são pensadas como um todo, como uma obra de contos. Então, a gente vai, na nossa disciplina agora, a gente vai pensar sempre os livros como obras integrais e não antologias. Então, por exemplo, aqui, a gente vai pensar esse livro de 1924, que é Poesia Pau Brasil. Aqui, né, eu vou agora começar a grifar em azul, né, marcar. Esse azul aqui, essa ideia da poesia Pau Brasil propriamente dito. Eu não sei se teve esse jogo de letras na edição original, não consegui achar a edição original, mas assim ele se apresenta como uma produção de poesia modernista. É importantíssimo um comentário que faz o Paulo Prado sobre esse livro, que é um comentário da época, que diz que o Oswald ele disciplinou, ele organizou aquilo primeiro, inclusive, a organizar aquilo que são os princípios da poesia modernista no Brasil, com esse livro. E esse livro ele é organizado, só para marcar, né, para falar do Brasil. Então tem um paradoxo curioso. Ele é um livro modernista, então de vanguarda, e aí segue as vanguardas europeias, e ao mesmo tempo ele quer falar da história do Brasil. Por que é um paradoxo? Porque as vanguardas europeias, elas tinham tendencialmente a falar, elas eram cosmopolitas, a falar da modernidade, e não falar de uma nação. E aqui está querendo falar de uma nação. Só fazer um parênteses. A gente tem um movimento modernista, um movimento de vanguarda, perdão, que vai ser ultranacionalista, de extrema direita, fascista, que é o futurismo italiano do Marinetti, do qual Paulo Prado, Oswald, Mário, todos querem se desvincular, inclusive. Então, aí, nesse conjunto, vocês podem ver que ele começa com a descoberta do Brasil, que é o primeiro conjunto, e depois ele acaba com Lloyd brasileiro. Lloyd é um navio, lembrando que só tinha viagem Europa-Brasil através transatlânticos, enfim, de navio, viagens, né, através do mar. E esse conjunto final, agora relendo o livro, achei muito legal de ver que é ele voltando para o Brasil. E o último poema, inclusive, diz que ele carrega no coração de contrabando umas saudades. Então, assim, é uma espécie de conjunto articulado, não numa sequência linear como um romance, mas numa articulação que cada parte tem algo a dizer, mas ela é histórica, ela tem um perfil histórico, que vai do início da história do Brasil, mas também, por exemplo, aqui no roteiro de Minas, vai querer conhecer a história do Brasil numa viagem à própria Minas Gerais, né, que eles fazem nesse período aqui, conhecer. E aí tem inclusive as cidades, as partes de trem, etc. Então parece que cada poema está dentro desse conjunto tentando se articular para compreender e mostrar uma compreensão do Brasil. Bastante importante, bastante forte, inclusive.
Tranquilo até aqui? Alguma questão? Tudo certo? Qualquer coisa, mandem mensagem aqui pelo bate-papo ou me interrompam pela voz, né? Fiquem sempre essa vontade. Eu vou passar para o item, né, de abertura, para mostrar o conjunto, que é a primeira sessão do livro, é essa aqui, que é essa do Por Ocasião da Descoberta do Brasil. Eu botei aqui o link, eu de fato não sei se eu botar aqui vai funcionar, se todo mundo vai poder ouvir, que é num disco de 75, o Caetano Veloso gravou isso como se fosse uma espécie de samba enredo. Não sei se alguém escutou, se alguém funciona assim. Deixa eu ver então, porque para mim não está funcionando, desgraça. A hora foi. Me digam se vocês vão conseguir. Professor, se tu conectar o YouTube aí no teu computador, ele vai rodar e o som vai aparecer pra gente. Daí a minha única dúvida é se tu mantens o teu microfone aberto, porque talvez possa dar um eco. Tá, eu aí vou fazer. A gente pode fazer a experiência. Quem sabe eu compartilho aqui o caráter de anfitrião, tu faz isso pra mim. É que assim, ó, eu não baixei o Zoom no meu computador. Não, tranquilo. Então porque tem uma questão de segurança, né? Que o Zoom, ele tem um servidor que ele não é muito seguro. Então eu só uso no celular. Nossa. Por isso que eu fiz a sugestão da gente usar no Google Meets. Eu tenho alguns amigos que trabalham com informática e eles não estão recomendando os do Zoom. Mas isso é outra... Tá. Não, depois eu tento, vou dar uma pesquisada, porque, olha, é preocupante. Até assim, alguém tinha comentado, eu achei, pô, mas uma aula de literatura brasileira, eu achei que não ia ter tanto risco, mas assim, se eles estão dizendo, é melhor dar uma atenção, tem razão. É que não é pelo caráter da aula, né? É pelo acesso que esse servidor dá ao resto do nosso computador. Ah, entendi. Nossa, sim, é bem. Sim, bem. É que eu achei que ele é mais amigável do que eu estava pesquisando o arquivo gravado. Ao final, ele fica com menor. Ele não fica tão pesado, né? Sim. Mas ó, se o senhor abrir esse link do YouTube, é para rodar de qualquer forma. Tá, vamos ver se você não está ouvindo, né? Prof, uma pergunta rapidinha. Tá, estão ouvindo o som ou não? Não. Não. Então eu só vou desligar, porque senão eu não consigo ouvir nada. Não, tá. Eu vou aprender a fazer isso principalmente. Então procura a mãozinha, fica passando por cima, a hora que aparecer a mãozinha, tu clica, que tá com a seta. Eu cliquei e funcionou, só que só eu estava ouvindo, vocês não, né? Isso é o problema. E aí, por isso que até tu estava falando, eu não ouvia, porque estava o som muito alto aqui no meu computador. Diga lá. Sou todo ouvido. Alô? Câmbio? Alô, prof? Diga. Oi, eu só queria confirmar, a aula na segunda hoje é excepcional, né? Geralmente seriam as aulas só nas quartas, né? Serão só nas quartas. É que eu tive um baita problema familiar aqui de doença e aí, enfim, né? Então, semana passada eu fiquei meio fora do ar, assim, literalmente, né? E aí, por isso, essa aula da quarta passada passou para hoje. A gente vai ter aula quarta, agora dia 26, sobre bandeira. E depois só as quartas-feiras para dar o tempo de vocês lerem, prepararem o material para a gente fazer aula render, tá? Eu vou comentar mais o poema, então menos o som. Mas alguém com algum comentário mais para fazer sobre isso? Então, eu vou... É que eu peguei assim, mais assim, tem um vínculo, que eu peguei essa especificamente, né, do Caetano, só para fazer o vínculo. E o Caetano tem um vínculo muito forte com o Oswald de Andrade, que vai aparecer na Tropicália antes e que depois ainda vai permanecer, em termos de composição, inclusive. E um vínculo muito forte com Haroldo de Campos, Augusto de Campos, com a poesia concreta, né? E esse é um poema que acaba trazendo isso, né?
que é esse escapulário, que é essa uma espécie de proteção, né, de sacralidade, né? Eu conheço, a partir da minha formação de infância da religião católica, que a gente usava o escapulário como uma espécie de protetor, né? A gente era criança, usava, especialmente se você entrar no mar, enfim, qualquer coisa era uma proteção para sair, para andar o tempo inteiro, é como se trouxesse isso. E aí ele faz esse jogo de palavra, pão de açúcar de cada dia, dai-no Senhor a poesia de cada dia. E é só isso o poema. E a canção, ela vira uma espécie de samba-enredo. É como se ele estivesse criando uma fusão que nos anos 20, anos 30, ainda estava precária, que é entre a poesia modernista e a formação do samba e da música popular brasileira, né? Alguns fazem um nexo, por exemplo, mais tarde, entre Noel Rosa e o Bandeira. Bandeira tem poemas, perdão, tem crônicas em homenagem, mas esse nexo o Caetano vai fazer lá adiante, que ainda não está aqui. Esse livro é como que ele abre, esse é o primeiro poema do livro, por ocasião da descoberta, uma espécie de proteção geral. É sobre a poesia, a partir da poesia, da bênção da poesia, que ele vai olhar e vai pensar a história do Brasil. E aí vai vir as sessões. Essa primeira falação, que tem os princípios aqui, eu acho que a letra ficou um pouco pequena, tem os princípios, né, da falação que vem do Manifesto Pau-Brasil, que ele reduz e coloca aqui. Eu não vou ler, né, agora, eu vou deixar para vocês lerem, mas eu quero só marcar alguns grifos. Esse aqui em especial, que é esse da língua sem arcaísmo, sem erudição, natural, neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Esse é super importante essa concepção, porque é um problema que todos os modernistas vão se debruçar. Em que língua eles estão escrevendo? Em que língua eles vão produzir? Por que, em que língua, em que sentido? Porque assim tem um debate que a gente escreve de um jeito, mas fala de outro. No caso dos anos 20, isso era muito acentuado de que escrever era escrever em português segundo a norma culta de padrão português e que se afastava muito da forma e da fala brasileira. Então, o Mário de Andrade é o que mais vai teorizar, vai debater isso. Mas o Oswald vai estar preocupado com isso, o Manuel Bandeira vai estar preocupado com isso, o Drummond vai estar preocupado por isso e assim por diante. Quer dizer, em que língua vão escrever? E aí a ideia qual é? É trazer a forma com que se fala para a escrita da poesia. E isso significa prosódia, poesia para dizer em voz alta, para declamar. Então, dentro da nossa prosódia, o nosso ritmo da fala poética, ele é o ritmo da fala brasileira, né? E vocês depois vão ver que tem lá um poema que é pronominais, né? Me dá um cigarro, e aí usa o me no início. Me dá um cigarro, diz o bom negro e o bom branco da nação brasileira, né? E aí vai seguir o poema. E tem até um preconceito ali que algo assim que eu acho que é uma espécie de marca negativa do poema. Ele diz: me dá um cigarro, diz o bom negro e o bom branco da nação brasileira. Dá-me um cigarro, diz o mulato pernóstico. E aí esse preconceito do mulato é uma coisa quase assim aquela marca negativa sobre a qual a gente um dia ainda tem que sentar falar com mais atenção, inclusive sobre o Oswald, que não mostrava preconceito. Mas enfim. Professor, posso fazer uma colocação? Pode. Eu visitei alguns textos da Dália Gonzalez, achei muito pouca coisa ainda na internet, mas eu vi assim esse texto, principalmente esse do cigarro, como já uma fonte talvez de inspiração para ela de trabalhar essa questão da identidade através da língua, né? Quando ela fala da méfrica e do português, assim, desse que não é um deslocamento geográfico, mas é justamente dentro do mesmo espaço, várias maneiras de se relacionar e de se comunicar. Perdão, por favor, termina. Sem querer, eu desliguei o som enquanto eu estava falando. Mas é basicamente isso, assim, da visita desses textos e de como, quando eu li, me remeteu ao trabalho dela. Posterior, obviamente. Sim, essa é uma das questões. Eu vou pegar estritamente a questão, né? Então, por exemplo,
eu reli, preparei a aula da quarta já também, né? E aí tem uma crônica do Bandeira que ele vai falando, né? Que a linguagem literária entre nós divorciou-se da vida, falamos com singeleza, escrevemos com afetação. E aí ele está falando sempre a questão da procura da boa fala brasileira. E a questão da linguagem mesmo, ela é expressão identitária, né? Assim, tanto individual quanto coletiva social. E no caso específico que está colocando, quer dizer, não é só uma viagem histórica, mas ela é uma viagem pela diversidade geográfica e social. Assim, aquele do Minha Pátria, Minha Língua, Minha Mátria, Minha Frátria, aquele jogo que o Caetano faz no Língua, a gente pode trazer isso para a literatura, né? Não, assim, a tentativa de criar uma forma padrão que é vista como correta, ela tende a reprimir a diversidade. Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram, assim, aqueles assim, já que tu és da letras, como é que se diz tal coisa? E muita gente, as pessoas tomam um padrão de correção de uma determinada lógica escrita, que é da gramática e da norma culta, como um padrão para toda a fala, para todos, como se falar fosse seguir o padrão da escrita. E são esferas diferentes. Isso acaba reprimindo tanto a espontaneidade da fala, como principalmente a diversidade de compreensão e de aceitação, de reconhecimento identitário, de reconhecer o outro na sua legitimidade, né, inclusive de expressão humana. E aí essa legitimidade passa pela língua. Então esse jogo, né, que estava trazendo, né, da Adélia Gonzalez, da métrica e fazer esses jogos, isso aqui é fundamental. Essa é uma das questões que os modernistas são preocupados. É claro que vai ter o limite do tempo deles, dos anos 20, né? A gente está 100 anos depois deles, mas impressiona ainda ver como a gente encontra ainda questões atuais dentro do que eles estão trazendo. Né? Pois é, minha pergunta nesse caminho, depois da tua exposição, ela é se o movimento modernista ele se encaixa como talvez um primórdio de um pensamento decolonial dentro da literatura brasileira, porque ao mesmo tempo que eles trazem a figura de Portugal, eles também depois, junto, enfim, do tropicalismo, de outras coisas, vai surgir outras referências, né, que não só de Portugal. Sim. Eu nunca tinha passado, do decolonial, né? Eu nunca fui um estudioso específico do decolonial, eu nunca li o modernismo por aí, mas dá para colocar ele numa diversidade bastante grande, assim, nessa abertura, inclusive, daria para pensar. Eu nunca pensei por aí. Eu vou pensar sobre o que está colocando, que eu achei uma questão importante. Mas assim, eu vou articular por uma outra referência, que é a questão da atualidade, um pouco da lógica. Assim, a gente está sendo obrigado a trabalhar via ensino à distância e a fazer um recorte, menos aulas, meio coisa. Então, estou tentando usar uma concepção de história da literatura através do Walter Benjamin, né, das teses sobre o conceito de história, e de abrir. E eu vou pegar um dos princípios, ler essas obras vendo o que elas ainda têm de atual. Em outros termos, o que elas ainda respondem a questões que nos são atuais. E não só respondem, como também ainda nos questionam e nos interrogam. Então, quando traz uma teoria que está pensando recentemente, a teoria decolonial, né, que já dá um passo em relação à dimensão pós-colonial, tu está pensando assim, em que, se eu consigo ler essas obras modernistas, no caso, eu acho, por exemplo, a potência crítica do Oswald é bastante grande nesse sentido, e que ele diz respeito. Especificamente, eu acho que responde muito a essa questão que está trazendo, que é a da antropofagia, do manifesto antropofágico, né? O que me interessa sempre é do outro, o processo de metafórico, naturalmente, né? Da metáfora de devoração daquilo do outro para fazer seu, né? E aí a antropofagia, ela acabou se tornando uma imagem metafórica, né? Quase uma imagem dialética necessária para pensar o desdobramento, né, da história da cultura brasileira. Né? Mas eu realmente não pensei por isso, eu vou dar uma pensada nisso, até para voltar a isso, porque isso eu acho uma questão interessante, eu acho que valeria desenvolver, né? Desenvolver bastante. Obrigada. De nada. Eu vou ir seguindo, assim, eu vou
seguindo aqui pelo documento, né, que eu estou mostrando para vocês. E aí, esse História do Brasil, eu só vou mostrar alguns trechinhos, né, assim, tem essa descoberta, primeiro os Selvagens, primeiro chá em Minas da Gare, para mostrar o princípio de composição. Aqui é um princípio modernista. Qual é o princípio que ele faz? É um princípio que a gente vê, o lugar mais evidente disso está dentro da pintura cubista, quando eles começam a fazer colagem, mas o dadaísmo. O que ele fez aqui, o Oswald? Ele recortou e colou, né? Copy e paste, né? Ele copia e cola. Ele recortou da onde? Da carta do Pero Vaz de Caminha, a carta de descobrimento, né, do Brasil. Ele recortou frases, tirou de lá e recolocou num novo contexto, colou. Só que quando ele colou, ele usou um princípio que a gente tem no cinema, mas que não é só do cinema, é que o cinema torna isso evidente a partir dos anos 20, que é o princípio da montagem. Editar e montar. A montagem é que produz o sentido. Às vezes o sentido não está na imagem, o sentido está na montagem, né? Tem um exemplo do Kuleshov, que é um exemplo de um cineasta russo dos anos 20, experimental, que ele faz algo que é muito legal, que ele... Depois até vale a pena ver. Eu posso mandar para vocês depois o link, assim, para ver esse princípio da montagem. Ele está bem marcado. Qual seja, ele coloca a mesma expressão do rosto da pessoa, sempre muito sério, e ele vai montando o rosto e, na sequência, uma outra imagem, que é uma criança morta, um prato de comida, uma mulher bonita, etc. Assim, qual é a ideia? É de que o sentido ele é produzido nessa montagem, nesse choque entre as imagens, nessa tensão. Então, o que ele fez aqui? Ele recortou, colou os trechos da Carta do Caminho e ele colocou isso que são títulos específicos, títulos que não estavam no original. A contribuição dele aqui é o título e essa sequência. Então, eu vou pegar assim, né, a sequência, por exemplo, As Meninas da Gare, que são provavelmente das Gare é estação, né, que vindo do francês, são as meninas que estavam na estação. As meninas estavam lá borboleteando. Ele não disse se eram prostitutas ou não, ou se estavam simplesmente andando pela cidade. Algumas críticas interpretam como prostitutas, mas aí vejam o que ele pegou do trecho. É o ponto de vista do Pero Vaz de Caminha, e aí o Pero Vaz de Caminha diz: eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Pois bem, esse conjunto aqui são trechos que estão lá na carta, que ele está falando, é o Caminha, comentando das moças que andavam nuas e da atração que as partes sexuais das mulheres tinham, a atração que gerava, né, sobre o olhar desses homens portugueses que chegavam. Então, assim, o ponto de vista do português chegando para colonizar é muito evidente, né? Eles dizem que aqui estes homens, o Caminho diz, eles não têm lei, eles não têm rei, eles não têm deuses, não têm religião. Pelo ponto de vista deles, eles não têm organização política, eles não têm cultura, eles não têm história. Eles dizem como se fossem homens no paraíso. Mas esse é o ponto de vista do português colonizador. E é disso que o Oswald de Andrade se afasta e com isso que ele rompe. E aí ele, para fazer esse jogo de ruptura histórica, ele traz essa atualização, ele destaca alguns trechos, né, da crônica. E assim ele vai fazendo para vários, né? Nesse caso aqui, ele faz um jogo com a questão da linguagem. Vício da fala, entre aspas, é um poema irônico, né? Para dizerem milho, dizem mio, para dizerem melhor, dizem mió, para dizerem pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Né? Então, assim, o que ele está trabalhando aqui é justamente essa questão da linguagem, né? Dos outros que dizem, aparentemente, um vício da fala. Só que esses é que vão fazendo o trabalho, eles que vão realizando o trabalho. Aqui tem um exemplo que eu vou deixar um pouco mais evidente, eu vou avançar na segunda, na outra sessão, que é a segunda propriamente dita, depois da história, do descobrimento, que é da colonização.
E aqui tem vários da colonização e eu vou concentrar nesses 3 aqui. E aí eu já vou explicar por que eu vou concentrar e aqui vai começar o diálogo também com os críticos. Cena. Vou começar aqui desse primeiro, né? Cena. O canivete voou e o negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Depois veio Capoeira. Quer apanhar, soldado? Quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. E aí depois tem mais um do medo da escrava que eu vou, do medo da senhora, perdão, que eu vou já comentar. Repare essas duas aqui. Isso aqui, quando o Haroldo de Campos comenta, ele diz, ele olha para o Oswald e diz, isso aqui é o princípio moderno de composição poética. Isso dá para pensar no Bertolt Brecht escrevendo poesia, compondo poesia. O que a gente acaba tendo aqui? É um movimento, vejam assim, objetivismo. Ele é antilírico. Então, ele não está falando da sua subjetividade, isso a gente vai encontrar no Bandeira com muita força, mas ele está falando de uma cena que lhe é externa e está trazendo isso de modo conciso. Vejam assim a cena: um canivete voou, e aí vem o negro comprado na cadeia, estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. A gente tem uma cena urbana do provável Rio de Janeiro, ou São Paulo do século XIX, do Brasil patriarcal escravocrata, em que ele está registrando. A gente está falando poemas da colonização. Só que ele usa uma técnica moderna de composição. É como se a câmera pegasse um movimento, alguém jogando um canivete, não diz quem, o canivete vem voando, e ele acerta, né, um negro que foi comprado, né, a gente tem a venda e tráfico de escravos no Rio de Janeiro, por exemplo, e ele é acertado por um canivete, ele cai e bate a cabeça na pedra. É uma cena de uma brutalidade, de uma violência extrema, mas do cotidiano, ou seja, de uma estrutura regular que se repete, que as pessoas estão habituadas e deixam de questionar, porque passa a ser uma segunda natureza, tal a repetição, mas é uma cena de brutalidade e violência desse cotidiano do tempo da escravidão brasileira. E ele está trazendo à tona. Eu vou insistir, está trazendo à tona uma cena do cotidiano, mas que revela a violência da escravidão brasileira. Segunda cena é essa aqui, que é comentada muito fortemente pelo Haroldo de Campos, dizendo que isso aqui é o exemplo do camera eye, é o olho da câmera. É um poema quase cinematográfico, ele capta um instante do cotidiano. Só que, em vez de ele olhar para o seu cotidiano atual, ele vai olhar para o cotidiano do século XIX, ou século XVIII, e aí ele vai trazer a figura do capoeira, que foi uma figura muito perseguida, né? Tem toda uma leitura da capoeira que ela já foi vista como arte, ela já foi vista como expressão religiosa, como hoje em dia muitas vezes é vista até como uma espécie de prática esportiva, né? Mas assim, a capoeira se disfarçava de entretenimento, divertimento, mas também tinha uma marca de luta para a resistência. Então, assim, a capoeira, os capoeiristas em especial, eles eram perseguidos, eles eram contratados por políticos em tempos de eleição, né, para forçar os eleitores enfim, forçarem o voto dos eleitores. Essa figura que dá o título e que dá a chave de leitura para o conjunto. Reparem só, está falando de um confronto entre o capoeira e o soldado. Só que ele não é um poema naturalista que ele vai explicar detalhadamente quem é o capoeira, como ele se formou, como se constituiu, e quem é esse soldado e por que está havendo o confronto. Ele já pega o confronto, o núcleo do confronto. Confronto entre o capoeira e o soldado. Quer apanhar, soldado? Que? Pernas e cabeças na calçada. Ou seja, ele já mostra a cena do confronto. Dentro do mesmo princípio de composição, mas acaba revelando outra coisa, que é o medo da senhora. Repare a ambivalência do título. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba, para que a criança não fosse judiada. Esse medo da senhora, a primeira leitura, que eu insisto, esses títulos eles dão uma chave para ler o poema. O medo da senhora provavelmente é o da negra escravizada que pega a criança nascida nas costas e se atira no Rio Paraíba, né, cometendo suicídio, matando o próprio filho,
para não sofrer violência e para que sua filha não sofresse violência. Então, aquilo que... Né, e aí aparece, né, o colega tinha comentado, né, da colonial, também tem alguns textos recentes, tem um da Grada Quilombo, que é Memórias da Plantação, que ela vai desenvolver e vai mostrar quanto o suicídio ele era uma forma de resistência também, uma forma de resistência no sentido de resposta a uma violência sofrida. Os negros escravizados eles eram objetificados, há um movimento de objetificação, de transformá-los em mercadoria de compra e venda, instrumento de trabalho, de um trabalho manual que é realizado, né, sob ordem, sob a imposição dos senhores. Imposição pela violência, promessas, por aí vai, mas principalmente violência. E só que esses negros eles eram escravizados, mas eles nunca deixavam de ter a sua história, as suas relações interpessoais, famílias, né? Tem um historiador que é o Robert Lenz, depois também tem o Sidney Chalhoub, que eles mostram como os viajantes europeus eles eram cegos, eles não conseguiam ver a dimensão familiar, né? Como é que se estruturavam as famílias dos negros escravizados, porque eles só viam aquilo que não era europeu e condenavam. E aí ele mostra, sim, tinham as famílias, a religião, né, a dimensão religiosa que é muito marcada. Primeiro tem o candomblé, as religiões de origem afro, depois a gente vai ter o desenvolvimento e a formação da Umbanda, a produção estética, né, a ritmo musical, né, se a gente vai ler contos, desde contos Machado, mas Memórias Sargento de Milícia, a presença é muito marcada. Só que essa objetificação ela gera medo pelo processo de desumanização. Então, a primeira expressão desse poema é uma espécie de cápsula. Veja a potência que esse poema tem como se fosse uma fotografia de outra época, mostrar o medo que a escrava tinha da senhora, a negra escravizada tinha da senhora. E podia ser uma mulata, podia ser uma mestiça, né, como dizia, né? Eu preferia usar o termo mestiço. E o outro lado, e a ambivalência do título, torna isso aqui um pouco mais cruel, ainda já é tanto duro, que é o medo que a senhora tinha de a escrava cometer suicídio. Todo o processo de colonização teve isso, né? Tem na América Hispânica, especificamente no Peru, né? Entre os incas, houve uma onda de suicídio e o que os espanhóis fizeram foram dos corpos dos homens que se suicidavam era recolher os corpos para não permitir os rituais fúnebres, para evitar que eles cometessem suicídio. Então, assim, essa relação da morte, processo de colonização, ela, enfim, acaba aparecendo aqui. O que eu queria só destacar é que acaba tendo o Oswald faz, e hoje talvez a gente consiga perceber isso com mais clareza, no Recompondo a Época, é uma espécie de história a contrapelo. Ele não está falando dos heróis da história brasileira, os grandes vultos, as grandes figuras. Está falando de pessoas comuns da história brasileira. E ele está falando como que assim aqueles fragmentos, aquelas imagens que correm o risco de serem perdidas como se fossem irrelevantes. Inclusive são figuras anônimas aqui. Né? Eu vou fazer um pequeno salto. Os outros poemas também eu sigo o mesmo princípio. E eu tinha marcado mais alguns para ler, eu vou deixar marcados, comentários, e aí eu vou seguindo uma sessão. Aqui a gente vai chegar no RP1. E aí eu botei nota de rodapé, né, que é o Rápido Paulista, que é o trem que fazia a ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É uma espécie de ponte férrea. Hoje a gente tem a ponte aérea, seria a ponte de trem da época. Né? E aí eu marquei vários assim que marcavam já a dimensão moderna, porque a ideia é desse poema, como que ele mostra a viagem de trem de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Então a gente vai ter lá no final o ponto de chegada, só para marcar, que é a chegada no Rio de Janeiro e o que é a capital da República, né? Então ponto de chegada ali. Eu não vou comentar todos os poemas, eu quero só comentar esse aqui por inúmeras razões, mas assim especificamente pela poética do Oswald de Andrade. Né? E esse é um poema que parece uma nota de diário. Aquele comentário que foi feito, a questão da linguagem, eu
trago para cá de novo, né? Porque ele tá como se ele retirasse um gênero discursivo, que é a anotação de diário, que a gente, uma prática social, né, que a gente faz para lidar com a própria experiência individual, com a memória, para se configurar como um sujeito. Ele traz isso e desloca para um outro contexto para a gente ler como um poema, né? Então ele ficcionaliza isso, torna isso um poema. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é descoberta das coisas que eu nunca vi. É só isso, né? Esses poemas, às vezes, de tão simples, eles se tornam, às vezes, até difíceis de comentar. Por que da simplicidade? Reparem que quem é o sujeito aqui, né? Aprendi, está na primeira pessoa, e aí a figura do pai. Eu, homem adulto, pai, eu aprendi com meu filho. A gente está nos anos 20, isso aqui é 1924. Né? Em termos de, a gente ainda tem que debater, 100 anos depois a gente ainda está debatendo educação. Tem gente que ainda acredita que castigo físico é formativo e por aí vai. A gente está 100 anos depois, mas repare o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é um pai, um homem adulto que aprende com a criança. Não é a criança que aprende com o pai. Então, eu, homem adulto, eu posso aprender com uma criança brincando, atentando para o brinquedo dela, o objeto brinquedo, para o brinquedo enquanto um brinquedo, uma corrida de, né, pega-pega, por exemplo, esconde-esconde, um faz de conta, né? Então eu posso brincar, aprender com um jogo, com as regras do jogo. Eu, adulto, eu aprendo com a criança. E que aprendizado é esse? Que a poesia, então a poesia no sentido de criação, de percepção estética do mundo, traduzida para a linguagem poética, ela é uma descoberta daquilo que eu nunca vi. Ou seja, ela é descoberta daquilo para o qual eu olho todos os dias, mas eu nunca vejo de fato, que eu não consigo apreender. Tem um livro sobre poesia infantil, da professora Maria da Glória Bordini, que ela atenta para um poema muito bonito da Cecília Meirelles, do Isso é Aquilo, que é olha a bolha, olha a bolha, olha a bolha, olha a bolha na mão que trabalha, olha a bolha na calha, olha a bolha na rolha. E aí ela mostra que olha, a palavra olha, e a palavra bolha traz a palavra olha dentro de si. E ela vai dizer que a poesia começa com esse olhar espantado para as coisas do mundo. Não para aquilo que sempre é o mesmo, sempre igual, mas para aquilo que é novo, aquilo que se renova, aquilo que é diferente. E aí isso é o olhar infantil, a poesia infantil, ou a poesia com criança. Ela não é a poesia infantilizada, ela tenta recuperar esse olhar infantil sobre o mundo, esse olhar de descoberta. E aí é um olhar de desalienação. Em que sentido? Eu vivo preso ao cotidiano como se ele tivesse que sempre ser igual, sempre se repetir, como se o dia de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, as coisas estivessem iguais a hoje. E a criança, ela permite reconstruir esse olhar para renovação, para inovação, para ruptura. Então é muito bonito de ver esse poema, e isso fala um tanto da estética modernista do Oswald, mas também do Manuel Bandeira, também, né, do próprio Mário, em alguns poemas, não tanto do Drummond, mas alguns poemas, mais recentemente Manuel de Barros, enfim, tem vários que vão desenvolver esse olhar aqui. Deixa eu ver que horas são. Vocês têm paciência para comentar mais um poema? Sim? Sim. Sim, tá. Que aí eu também não quero sobrecarregar em termos de tempo, né? Enfim. E aí eu vou comentar esse aqui, que é um poema que ficou... Isso é uma coisa curiosa. É um poema que ficou mais famoso por causa da crítica do Robert Schwartz. Até eu botei nota de rodapé, né? Esse aqui eu tomei ele como um exemplo daquilo que eu sugiro para pensarem em termos de trabalho, das tarefas ou dos trabalhos, seja sobre poeta, um poema, um conto, um romance, um filme,
que é pensar algo que o Walter Benjamin chamava de imagem dialética. Às vezes aquela imagem que nos interroga e cujo sentido nos escapa, mas que de repente a gente gruda o olho nela, ela se gruda em nós, assim, aquele ponto de contato com tem uma imagem que é como se a imagem queimasse a gente, né? Assim, quando a gente queima, a gente gruda o dedo, né? E a gente vai puxar e a pele ficou. Então imagine assim, aquela imagem forte, né? Pobre Animal o título é Pobre Animal de Carga. E aí eu quero comentar o poema e aí comentar um pouco desse desenvolvimento crítico. O cavalo e a carroça, daqui Pobre Animal, né? Perdão, isso aqui não são postos. Eu esqueci isso. Perdão. Postos da Light, né? Que é da energia. Perdão, da Companhia de Energia Elétrica, né, de São Paulo. Então, está falando dos pontos de iluminação da cidade. Então, eu vou comentar um pouco. São 3 aspectos que eu vou comentar depois do poema, né? Então, e é essa questão do posto da Light que é importante. Pobre Alimália. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho. E como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou, mas o lesto cocheiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Poema simples, volta, né, a ideia do antilírico, não está falando de si, está falando de uma cena do cotidiano. Tem o processo da composição do verso livre, né, ele é todo descontínuo em versos que não tem propriamente um ritmo regular. E ele está captando uma cena da vida cotidiana da cidade urbana. Então, assim, o título já dá uma indicação. É um dos pontos de subjetivação, porque tem o adjetivo. Pobre animal de carga. Como é que começa o poema e onde é que está a imagem? Esse que eu grifei aqui em verde. O cavalo e a carroça atravancados no trilho. Essa cena é como se ele vem caminhando pela cidade, né? Ele para e vê uma carroça, né, que está trancando o trilho do bonde. Lembrar que o bonde elétrico era virava uma espécie de símbolo de modernidade, um processo de deslocamento, de trânsito urbano, né, de transporte urbano, que virava uma espécie de símbolo de modernidade, né, e forte. Então, a base desse poema seria assim: o bonde e o cavalo e a carroça, perdão, estão atravessando o trilho e estão interrompendo o bonde. Então, tem um que vai no movimento, outro vem no movimento, e esse atravancar, esse travar que é o ponto do poema. E a trava é o que está interrompido, é o que interrompeu o fluxo da cidade, o fluxo cotidiano urbano. Tenta remontar um pouco para o cotidiano da gente, assim, né? Quando a gente sai e aí, de repente, é parado no engarrafamento, não importa se esteja num táxi, num Uber, numa lotação, num ônibus, do carro, é travado o fluxo. Tem gente que se comporta furiosamente e xinga e buzina e para, porque esse interrompeu o fluxo, todo mundo tem o seu compromisso, todo mundo está no tempo do relógio. E, de repente, parou tudo. Então, tem uma espécie, e essa primeira dimensão que eu quero comentar, que é como se tem uma dimensão moderna da cidade, e, de repente, o que vem atravancar e parar esse fluxo, e que gera espanto, o olhar espantado, a descoberta das coisas que eu nunca vi, gera espanto porque é algo que vem do atraso brasileiro, que é uma carroça andando no meio da cidade. A gente vê isso até hoje. Tem algo que poderia ser ainda mais duro, mais cruel, que era uma coisa que tinha no século XIX brasileiro, que é uma coisa assim que, enfim, que eram veículos de tração humana, ou seja, veículos que são empurrados e puxados por gente, por pessoas que são obrigados para sobreviver. A gente até hoje, andando pelos centros das cidades, a gente vê os papeleiros puxando algo diariamente para sobreviver. Então, esse atravancar, o algo, supostamente aquilo que é moderno, com aquilo que supostamente é arcaico. Essa é, digamos, nessa imagem cotidiana, e aí é que eu quero comentar, agora o segundo ponto, essa atravancar, que a gente tem uma contradição, e é a imagem a partir do qual o poema se constrói e que dá a força moderna para ele. Aí tem o segundo ponto que eu quero comentar, e aí depois eu quero ver um pouco o limite disso, é o que o crítico, que é esse que está no Moodle também, que é o Carroça, o Bonde, o Poeta Modernista, né, do Roberto Schwartz, ele vai tomar como ponto de partida.
E ele vai dizer que essa imagem aqui captura algo, que eu vou pegar traços burgueses e pré-burgueses, né, da formação incompleta brasileira, que se reproduziriam em N vezes, desde Machado, Manuel Antônio de Almeida, até o tropicalismo. Ou seja, essa contradição, segundo ele, expressa algo da nossa formação brasileira que nunca se completou. O que ele chama de uma formação? Seria a formação de uma sociedade, inclusive, em que todos fossem incorporados segundo a categoria de cidadania, em que todos os princípios constitucionais, direito à alimentação, direito à saúde, direito à habitação, direito à educação, tudo fosse contemplado, todos tivessem acesso a isso de modo igualitário. Não que todos fossem nivelados igualmente numa repetição do mesmo, mas todos tivessem os mesmos direitos realizados. De uma forma moderna, acesso a tudo isso, que a gente vê que não aconteceu. E aí ele diz, essa imagem que o Oswald capta lá no cotidiano é algo que vai se reproduzindo no Brasil, infelizmente, vai se reproduzindo até o momento dele. Só que aí vem o terceiro ponto que diz o crítico, e é esse ponto que eu quero discutir um pouco para fechar o... Depois eu queria falar mais uma coisinha só antes de fechar o nosso encontro. Que ele diz, mas o Oswald tem um limite. Ele tem o Oswald desenvolve a utopia que tá da alegria a utopia né, da emancipação do matriarcado de Pindorama, né? Que ele vai uma espécie de utopia que vem pela antropofagia, em que esses contrários podem conviver e ser conciliados. Eu acho que ele esse limite crítico que o Robert Schwartz aponta ali tem razão e não tem razão. Os dois elementos convivem ali, mas eu acho que eles não são conciliados. Eles são sempre em confronto, sempre em tensão. Por exemplo, quando a gente vê aquela cena lá atrás, há pouco atrás que a gente viu no livro que tem nos poemas de colonização, que é o Medo da Senhora, o Capoeira, a cena, a gente vê a violência, o potencial crítico que está ali. Então ele não está conciliando os termos, ele está mostrando esses termos no conflito que ainda permanece. Ao mesmo tempo, sim, ele desenha uma perspectiva utópica, que ele chama de matriarcado de Pindorama, quando os fusos, ele pega do Aristóteles, lá, depois ele vai escrever, né, a utopia antropofágica, ele tem um ensaio dos anos 40, que é a ideia de que esse trabalho alienado e repetitivo, na medida que houvesse a mecanização, a gente poderia se libertar para se dedicar ao ócio sagrado, ao sacer ócio, ao sagrado ócio, que é o ponto em que a gente pode realizar a nossa humanidade não só para trabalhar para suprir as necessidades, mas para transcendê-las, né? E aí tem uma utopia dessa ordem. Mas eu acho que na poesia dos anos 20, nesse aqui ele não está jogando tanto com essa utopia ainda. Ele está pegando esse olhar utópico para olhar, através do ponto de vista, entre aspas, da criança, né, do ponto de vista infantil, para olhar e marcar os pontos de contradição que ele encontra no nosso cotidiano brasileiro, né? E isso no conjunto do livro. E o último ponto que eu ia trazer para vocês, aí vai ser, eu tinha grifado os poemas para comentar, mas eu quero pegar só o último, que é esse do contrabando, que está aqui, que é bem pequenininho, que é o último poema do livro, que é o do Lloyd brasileiro, ele retornando, e que fala muito da crítica do Paulo Prado, que ele descobre o Brasil de Paris e vem, através da perspectiva moderna, voltando para o Brasil. Os alfandegueiros de Santos examinaram minhas malas, minhas roupas, mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. Lá os deuses, Deus seja louvado, e está debochando das obras de vínculo católico da época, religioso, né, que tinham que fazer esse agradecimento final, né. Mas aqui do poema propriamente dito, isso aqui é uma das coisas que eu acho super interessante de comentar da peculiaridade, é que não é um nacionalismo xenófobo. Não vamos cantar o Brasil pelo Brasil, o Brasil é maior que tudo. A compreensão, nação, né, segundo a definição do Benedict Anderson, né, é uma comunidade politicamente imaginada. Ou seja, quando a gente pensa, uma coisa é o Estado, né, que engloba diversas comunidades, o Estado brasileiro inteirante. Outra coisa é a nação. Nação implica a gente estabelecer pontos de contato, de identidade, de grupo, a partir de traços de pertença.
Pode ser pela língua, pode ser por gestos, pode ser por crenças, valores, etc. Só que quando se pensa uma noção xenófoba, quer dizer, o que vale é a minha concepção, a minha comunidade. Os que são diferentes eu excluo, ou eles se tornam iguais a mim, ou eles devem ser eliminados. Por isso xenofobia, por isso eu estou querendo destruir, eu tenho medo daquilo que é o outro, aquilo que é o diferente. Quando o Oswald está trazendo isso, que eu trazia no Coração uma Saudade Feliz de Paris, ele é um movimento antropofágico, ele não quer fazer uma poesia de importação seguindo modelos europeus, mas ele diz, eu quero fazer uma poesia de exportação, uma poesia que fale daqui e que fale, né, das coisas e dos problemas que ele atuais, modernos no Brasil, mas que fale para outros lugares. Isso não implica também um desligamento, né, da tradição, no caso especificamente, da transmissão da cultura que vem da Europa. Eu quero insistir nesse aspecto porque, seguindo uma concepção realmente benjaminiana de história, transmissão e tradição, elas têm que ser libertadas do conformismo. Em que sentido? O ponto de vir algo em um produto da cultura europeia ou da tradição não significa que eu vou me conformar a ele, ou conformisticamente eu vou só reproduzir o que está ali. Eu posso criticar e mostrar os pontos críticos que estão ali dentro, né? Eu posso mostrar, vou voltar aqui ao poema lá do poema da colonização, porque eu acho que aqueles poemas ali é uma das seções mais impressionantes do livro, especificamente esse poema aqui do Medo da Senhora, né? Vejo assim como esse poema é um documento de cultura, é uma obra de arte. Ele é um poema dentro de um livro que é o Pau Brasil, mas ele, ao mesmo tempo, essa obra aqui, que é um documento da cultura brasileira, quanto obra de arte, ele é também um documento da barbárie brasileira. Ele está trazendo embutido a barbárie. Aqui ele traz do ponto de vista crítico. O que eu chamo do ponto de vista crítico? Aquilo que bota sobre análise, sobre julgamento da nosso ponto de vista de leitor, né? Crises e crítico tem duas vezes, crises é encruzilhada, mas crítico não é criticar o outro, é estabelecer as possibilidades de julgamento e de crítica, de análise do outro. Então, assim, ele traz para nós algo que é da história do Brasil do século XIX, tá, né, numa história contrapelo, para um ponto de vista crítico, ou seja, está botando sob discussão na própria obra. Muitas vezes a gente tem obras que vêm e que não trazem isso espontaneamente, e aí isso é o gesto do leitor, nosso gesto de leitor e crítico, que é analisar e criticar, ver os pontos, né, digamos, de violência, de barbárie, críticos que a própria obra traz. Isso é sair do conformismo. Sair do conformismo é achar que só tem um sentido para a obra, só tem uma leitura, que ela é fechada, e o crítico é renovar isso, é romper com isso para estabelecer outras possibilidades de leitura. Enfim, então, né, da exposição de hoje, né, seria isso, né? Agora eu sei que já a gente está adiantado na hora, né? Eu tento sempre ser mais obediente ao princípio da hora, mas eu peço desculpas, passou um pouco, né? Era para ser até o meio-dia, mas eu estou à disposição de vocês para, né, qualquer questão, dúvida, sugestões. Só para finalizar, né, assim, do que é parte da minha exposição, eu tentei fazer hoje assim, um comentário sobre a obra dos Oswald. Não tenha preocupação em nenhum momento, eu não vou esgotar a leitura das obras que a gente vai discutir, mas ao mesmo tempo ser um perfil daquilo que a gente vai trabalhar nos próximos encontros e ser um perfil também daquilo que vocês podem trabalhar na leitura de vocês, né? Assim, é pena que não vai dar para ter aquelas apresentações que sempre eu gosto muito de ouvir, porque tem leituras que são muito criativas, assim, eu acho um bom leitor, né, de literatura. Estou eu aqui dizendo o que é o bom, o que é o ruim, desculpa, não é essa, mas uma coisa que eu valorizo, né, da minha época assim, de leitura de literatura, que senta para conversar sobre o livro e aí estabelece as suas leituras, os seus insights, as suas perspectivas de inovação. Então, para mim, isso é uma coisa assim que mostra a vitalidade da literatura, de ainda nos interrogar, né? Então, muito obrigado. Ainda bem que funciona assim, que bom que vai estar funcionando. Aí, qualquer sugestão, qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição de vocês.
Eu vou ver qual é o tamanho que ficou da aula, depois eu ponho no Moodle ou eu disponibilizo via YouTube. Alguma questão, dúvidas, sugestões? Agradecer pela aula, professor. Foi ótima. Que bom, gostou. Confesso que eu estava bem nervoso, né? Essa aqui é a primeira aula, né, que eu estou dando por aqui. Tá? Eu ainda não vi a mensagem sobre os PDFs, eu vou conferir. O que eu estou deixando são os PDFs que já estavam na cadeira, né, que vem se acumulando. E agora o que eu vou ir acrescentando são os arquivos para as aulas, propriamente, né, os documentos das aulas. Esse eu mandei por e-mail, não me dei conta, não botei no Moodle, mas o próximo Diário do Bandeira já vai estar no Moodle. E aí eu confiro, sim, eu vou conferir o e-mail, sim, Sofia. Tá? Algo mais? Professor, eu também quero agradecer pela aula. Eu não li todos os poemas, mas a maioria dos que tu comentou hoje na aula eu li, e através da tua explanação, assim, teus comentários, eu pude ter uma visão um pouquinho diferente do que eu tinha, da visão que eu tinha tido do poema quando eu li. Então, eu achei isso muito legal, ver novas possibilidades quando tu lê um poema, né? Então, agradeço, foi muito bom. Que legal. Isso é uma das coisas que eu acho muito bacana, assim, de ouvir, a gente ouvir essas possibilidades de leitura, né? E assim, não se sintam constrangidos. Tentem vocês também descobrir outras possibilidades de leitura e ensaio. Se tiverem dúvida, porque às vezes a gente fica inseguro, fica com medo, né? Quando tem tem uma ideia, um insight de leitura, de será que é isso mesmo? Será que eu não estou dizendo bobagem? Se você tiver essa segurança, aí me escrevam, ou né, eu vou lembrar, né, eu vou sempre entrar mais cedo na aula, pelo menos 10h10, às vezes um pouco antes, mas 10h10 com certeza eu vou estar na sala de aula, né, para a gente trabalhar. Daí, se quiserem entrar mais cedo e conversar, sempre fiquem à vontade lá. Então tá, gente. Se não tem mais questões, eu vou encerrar para a gente poder descansar e a gente volta a se encontrar na quarta-feira. Aí a aula é sobre bandeira e a gente aí conversa com mais... Voltamos a conversar, né? Voltamos a trabalhar. A gente volta a se encontrar lá, tá bom? Grande abraço, uma boa semana até lá. Abração. Eu vou encerrar aqui, gente. Tchau. Até quarta.